seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho sobre administradores da controladora Unify. O que é importante a gente ressaltar e quais são as diferenças de configuração. Eu tenho ressaltado bastante sobre esses assuntos com relação à abordagem, principalmente nos nossos treinamentos, que nós temos a interface nova, uma interface flutuante, e a interface legacy. Então, essa daqui é a interface nova, legacy, onde eu tenho aqui o menu System, e lá embaixo a gente tem a configuração que é pertinente aos administradores da controladora. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou em um site Unify, USG, e eu posso adicionar um usuário, um administrador nessa rede. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, Rogério. O e-mail, suporte@intelco, e vou delegar quais são as permissões para esse usuário. Eu tenho a permissão de somente visualização e a permissão de administrador do site. Qual é o ponto aqui? Visualização, obviamente, o usuário vai somente ver, visualizar, não altera a configuração nenhuma. E administrador do site, ele vai se tornar um administrador que tem acesso a configurações. Ele pode alterar, copiar, delegar, deletar, enfim. Vamos supor que eu delegue a seguinte função para ele, site administrador. Quais são os recursos que eu tenho aqui disponíveis? Editar minha dashboard, verificar as estatísticas do meu sistema, da controladora, e eu também posso visualizar e ler todas as informações de todos os sites. Então, eu estou delegando mais permissões para esse cara. E visualizar equipamentos pendentes de adoção. Legal. Então, se eu deixar exatamente dessa forma, esse usuário vai ter uma opção de fazer com que ele visualize outras ferramentas também dentro da minha controladora. E aí, informações de acesso remoto, que não é pertinente ao que a gente vai falar aqui. Beleza, eu vou atribuir esse nome aqui, Então, o nome já existe. Na verdade, é o nome do e-mail, não o nome. Então, suporte 2, por exemplo, e mando um convite. Ele vai enviar um convite. No caso aqui não vai enviar, porque ele está informando ali que tem a necessidade de ter configurado um servidor de SMTP para mandar um convite. Então, enfim, são essas as diferenças que a gente tem quando a gente vai criar um usuário, principalmente um super administrador, e eu vou mostrar isso na interface antiga para ver quais são as diferenças que a gente tem se ele fosse, por exemplo, um cara que tivesse somente possibilidade de visualizar as informações. Então, mesma coisa, vou mandar o convite, eu não tenho um servidor configurado, se eu tivesse já configurado, ele enviaria um e-mail. Agora vamos ver a diferença da interface antiga. Aqui na própria controladora, eu tenho como mudar o formato de Legacy Interface. Volto lá para a interface supostamente Legacy, que não é tão Legacy assim. Essa é uma interface linear, onde a gente tem as configurações de administradores. Olha só que interessante. Eu criei o usuário com somente leitura e ele está aqui disponível como sendo um usuário com direito somente de leitura. Vamos supor que eu queira criar um outro usuário, agora que eu tenho um pouquinho mais de manipulação. Eu sempre tenho falado isso para os alunos, principalmente nos cursos, ou para os clientes, quando a gente chega na empresa, que você nessa interface, apesar dela ser linear, eu tenho ainda mais recursos para poder configurar o equipamento em níveis mais avançados. Então, por exemplo, eu quero configurar enviando um convite de e-mail. Então, ele já está me informando que eu vou criar um usuário baseado num convite, que é um e-mail que vai ser enviado. Eu tenho o servidor de SMTP configurado? Ainda não. Legal. Posso enviar um convite para um usuário que já existe na minha controladora, ou posso ir no manual. O manual é o mais técnico. Então, vamos supor que eu crie lá o Rogério 2. Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele pede, requer que o usuário altere a sua senha? Então, eu posso dizer sim ou não, Enfim. Posso até nem colocar o endereço de e-mail, mas aqui a gente pode informar que o endereço é suporte 3,
intelco.com.br, só para registrar a informação. E qual é a permissão que eu vou atribuir a esse usuário? Se ele é somente leitura, um administrador que é administrador do site, ou se ele é um super administrador. O que é um super e o que é um administrador? O super administrador enxerga todos os sites, em todas as instâncias, ou seja, ele consegue visualizar tudo e fazer tudo na controladora inteira. E o administrador continua sendo o cara que vai somente ter acesso administrativo a esse site. E aqui eu delego as permissões. Então você percebeu que aqui a gente tem um pouquinho mais de ferramenta para trabalhar? Legal, permitir a adoção de equipamentos, exibir devices que estão pendentes, né, que aparecerem na controladora, permitir editar dashboard, estatística e blá blá blá, enfim. Então aqui a gente tem recursos de sobra, que são recursos mais técnicos. Aí eu crio o usuário e está lá ele criado, sem a necessidade de eu exigir um servidor de SMTP criado. Claro que se eu tiver um usuário SSO, isso vai ser relevante para a gente poder atribuir lá na controladora também para o nível de gerência. Mas segue aí a dica e espero que você aprenda a usar corretamente esse painel de administradores. Recursos mais avançados? Venha para um curso oficial que a gente vai te ensinar muita coisa ainda. Até lá!